para a exposição o senhor Márcio Filho, representante da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro, RING, por 10 minutos também. Vamos lá. Excelentíssimos senhores senadores, senhoras senadoras, vossas excelências, sociedade civil aqui presente, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a quem possa nos ouvir nessa gravação posterior, num tema que é de extrema relevância, senador Girão, senador Flávio Arnes, para a sociedade brasileira. O que nós temos a debater aqui hoje não é algo tão somente do setor de jogos eletrônicos ou mesmo dos esportes de fantasia. É um tema da sociedade e por isso esse debate é tão importante. Eu queria aproveitar para, na figura do senador Flávio Arnes, na figura do senador Girão, cumprimentar a todos os homens e mulheres que hoje estão aqui, mas pedir essencialmente e especialmente uma salva de palmas aos trabalhadores e trabalhadoras que estão garantindo hoje que essa sessão possa acontecer, né? E aqui aplaudir, portanto, a todos os trabalhadores que estão garantindo que esse momento da democracia possa estar acontecendo. Eu queria aqui dizer que esse funcionamento, né, dessa sessão temática, Vossas Excelências, é hoje para a gente um dia histórico, né? O setor de videogames, o setor de Brasil tem hoje um dia histórico. Eu queria dizer que, infelizmente, não é pelo motivo que nós gostaríamos. Estamos aqui hoje porque um projeto de lei que deveria tratar de um marco legal para o nosso setor foi cooptado por gente que quer fugir de regulação de bets e facilitar o acesso de crianças e adolescentes a mecanismos que, se não são apostas, como eles dizem, são bastante parecidos. Antes de continuar, me permitam me apresentar. Eu sou Márcio Filho, sou pesquisador da área de games e sociedade, empreendedor do setor de jogos há 16 anos, tendo uma das mais antigas empresas de jogos constituídas no Brasil hoje. Além disso, estou presidente da Associação de Empresas Desenvolvedoras de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. E nesta qualidade, como tem lá no Rio de Janeiro, tenho também, antes de falar da associação, mas dizer, complementando minha apresentação, que sou game designer, né, faço um trabalho como representante do setor, mas queria relatar aqui algumas experiências, né? Hoje, assim como a associação que eu presido no Rio, existem outras 17 associações regionais, em estados de toda a federação. Além disso, há uma associação nacional, a Abra Games, cujo presidente fala mais ao final. E nenhuma, eu vou repetir, nenhuma das associações que lida com o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil é apoiadora do projeto 2796 de 2021 no formato em que está. Isso deve chamar alguma atenção. Há algo de estranho num projeto que deveria visar proteger, incentivar, fomentar, garantir um setor, e nenhuma empresa do setor, nenhuma associação do setor reconhece valor nesse projeto. O que será que está havendo? Bom, imagine então que a gente tem, que a gente teve no nosso, e aí para explicar um pouco do porquê que aconteceu, né, por que é tão grave, imaginem vocês que no nosso dia 19 de outubro de 2022, entre os turnos das eleições presidenciais do ano passado, nós tivemos a nossa Noite dos Punhais, um golpe. Um projeto que tinha caráter de urgência na mesa diretora da Câmara, teve seu requerimento de urgência retirado, encaminhado a uma comissão onde o relator do plenário era o mesmo da comissão. Ele mesmo, este mesmo relator, apresentou um substitutivo onde, pela primeira vez, depois de 15 meses de tramitação, apareceu o termo Fantasy Games. Eu queria dizer aos senhores que eu trabalho há 20 anos nessa área. Estou empreendendo há 16, pagando impostos, empregando pessoas. Eu nunca havia ouvido falar no termo Fantasy Game. Esse substitutivo que foi aprovado na Comissão de Tributação e Finanças voltou no mesmo dia 19 de outubro à mesa diretora daquela casa, portanto da Câmara Federal, teve aprovado novamente o seu caráter de urgência e foi aprovado no plenário da Câmara em menos de 12 horas. Um projeto de 15 meses de debate, um debate mal conduzido, inclusive, com baixa participação das associações, né, e tal, foi ainda assim aprovado em 12 horas com um substitutivo que traz um termo que é absolutamente novo, um debate que não nos condiz. Desde então, não houve debate mais sobre o assunto. A tramitação ganhou um ritmo estranho, assodado, com entidades do setor não sendo ouvidas, mesmo que em uníssono dizendo que aquilo não nos serve. Se um projeto de marco legal para os jogos eletrônicos, para os videogames, não serve às empresas de videogame, servem a quem? Senhores senadores,
que vemos é que quem está do outro lado deste debate é a quem serve esse projeto, a Associação Brasileira de Fantasy Esportes. Sim, eles falam de games, mas não tem game no nome. Associação Brasileira de Fantasy Esportes quer regular, quer atuar sobre o projeto de marco regulatório de videogame. Eles são fantasy esportes, eles não são game, está no nome deles. Ora, eu não posso escrever em mim um pote dizendo que eu sou o Romário e passar a ser o senador Romário. Cada coisa no seu lugar. Bom, então esses fantasy esportes não carregam um game no nome de sua própria associação, deve ser, imagino eu, essa troca de nome, parte de uma crise de identidade, né? Aliás, eles também falam que não são aposta, mas vivem patrocinando eventos de aposta, dando palestra em evento de bet, sendo homenageado nesses espaços. Jogos eletrônicos, videogames, não são aposta, como bem disse o excelentíssimo senador Jorge Saif. Mas fantasy esportes também não são videogames. Eles não são jogo eletrônico. Aliás, a composição dos convidados do lado de lá do debate deixa bem claro o que eles querem, né? É uma banca de advogados. Eu queria saber qual foi o jogo desenvolvido pelos senhores que vieram aqui antes. Eu queria que a Rei do Pitaco, queria que a Cravada e outras tantas empresas, a quem quero aqui deferenciar o meu mais elevado respeito, queria que mostrasse para a gente quais são os roteiristas contratados em suas empresas, quais são os game designers, quais são os músicos, os artistas, porque, afinal de contas, são esses os profissionais que, de alguma maneira, compõem o setor de jogos. Que não é verdade que são a maior parte programadores. Empresas de jogos têm somente 30% de programadores no seu quadro funcional. O resto é gente que lida com as artes, portanto, com a cultura também. A gente deve dizer, então, que a bancada do lado de cá, no entanto, traz essa variedade. A gente viu homens e mulheres, a gente viu pessoas da academia, vai ver ainda outras tantas, psicólogos, educadores, pessoas que lidam com gestão de comunidades, empreendedores do setor de jogos mesmo, com CNPJs antigos, fazendo esse debate. A casa por onde passou Rui Barbosa, que aqui nos ilumina com a sua sapiência e sabedoria, não pode se negar a fazer o debate, mais ainda, assumir para si uma coisa como, se a gente não consegue fazer bem feito, então façamos de qualquer jeito. Então, se a lei sempre, se a tecnologia sempre avançará, então a gente aprova qualquer lei? É este o caminho que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente busca para o nosso país? Então, façamos a lei de qualquer maneira? Rui Barbosa certamente não aprovaria. Eu tenho certeza que os senhores senadores e senhoras senadores também não. A gente entende, então, que o que a gente precisa, e a oportunidade histórica que essa casa está tendo, como casa revisora da República, é de poder ter um marco legal de games verdadeiro, aquele que fala do setor. E, nesse sentido, eu quero dizer aos senhores senadores, Vossas Excelências, que nós estamos entregando no dia de hoje um conjunto de recomendações legislativas para a formação de um marco legal que entregue ao país aquilo que o país precisa, um marco regulatório de games de verdade. Nesse sentido, a gente está falando de conseguir construir para o Brasil uma posição que seja capaz de gerar empregos, que seja capaz de gerar oportunidades às futuras gerações, que permita que a gente tenha um lugar de destaque, como citou o pesquisador, doutor professor Pedro Zambon, num mercado que é líder do setor na economia criativa, maior do que a soma da indústria fonográfica e cinematográfica, por exemplo, o dobro desta soma no mundo inteiro. E, claro, onde a gente tem grande possibilidade de crescer, porque é o mercado da criatividade. E o brasileiro criativo, expansivo, naturalmente global, tem esta capacidade de ser líder nesse setor. E a gente não pode se apequenar. A sugestão que a gente está trazendo será nessa sugestão que trataremos dos temas de interesse do país. Regularização das atividades, das nossas atividades, diminuição das incertezas e da insegurança jurídica, para que tenhamos nossas ferramentas de trabalho, geração formal de empregos e da capacidade de mapearmos a indústria, já que é impossível, sem um CNAE e sem um CBO, entender qual é o tamanho da quantidade de pessoas empregadas ou de empresas do setor. E eu queria ir além, já finalizando, pedindo vênia à presidência, eu queria ir além. Dizer que hoje a gente está buscando recursos, de onde quer que seja, é não entender como é que funciona o mecanismo hoje. Hoje a Ancine já reconhece jogos eletrônicos como obra audiovisual. Nós já temos acesso, se quiséssemos, não o fazemos, mas se quiséssemos, já teríamos acesso à Lei Rouanet. Hoje, a ciência, tecnologia e inovação já tem jogos eletrônicos e game como área prioritária no financiamento que se dá pelo FINEP, porque é uma área de inovação também,
Então, hoje nós já temos essa multiplicidade e estamos dentro desse ambiente da tripla hélice, que funciona no mundo inteiro, com inovação acontecendo a partir da relação entre governo, iniciativa privada e a academia. Bom, é importante dizer que a pequenina Finlândia ocupa hoje um lugar de destaque maior do que o gigantesco Brasil, do que a nossa pátria verde e amarela. A pequenina ex-república soviética, né, que sofreu com o processo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Polônia, ocupa hoje um lugar de destaque na produção maior do que o nosso. E já concluo, presidente, peço perdão por isso. Nesse sentido, eu me identifiquei lá no início e eu queria aqui deixar esse debate. O que a gente está deixando para as novas gerações? O que a gente está construindo para o país? Eu me identifiquei lá no começo, mas os cargos e profissões que eu tenho ou que componho não são as coisas que me movem. O profundo senso de justiça que vive em nós me faz pensar nas crianças e adolescentes desse país, já fragilizados pela falta de oportunidade, agora sendo expostos a jogos que têm entrada de dinheiro, onde eles não controlam o resultado final e, se derem a sorte de terem selecionado o time certo, sacam dinheiro. Não são jogos de aposta? Tem couro de jacaré, tem boca de jacaré, tem rabo de jacaré. Não é jacaré? Eu sou Márcio Filho, eu sou empresário, eu sou representante do setor de jogos. Mas, antes de tudo, eu sou pai do Marcinho e da Amora, uma criança de 5 anos de idade, é o meu filho Márcio, e uma recém-nascida de 4 meses. Hoje eu estou aqui pelo nosso setor, mas eu também estou aqui pela cultura, eu também estou aqui pela ciência, tecnologia e inovação, pela geração de emprego, renda e empreendedorismo, pelas crianças, pelos meus filhos e por essa nação brasileira por quem a gente tem tanto amor e apreço. Hoje eu estou aqui pelo Marcinho e pela Amora. Muito obrigado, senhoras senadores e senhores presentes. Agradeço ao senhor Márcio Filho pela explanação e concedo agora a palavra e quero destacar